Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Os Camaradas. Eu sou o Hudson e hoje eu estou aqui com o Léo. E aí, Léo? Olá, pessoas! Aqui no Junho Jurássico, hoje um mês especial aí que a gente comemora coisas relacionadas à franquia Jurassic Park. E hoje a gente está com um convidado bem especial aqui, que é o Henrique Zimmermann, que é paleontólogo, geólogo. Por favor, Henrique, se apresente aí para o pessoal. Pois é, já falou tudo, né? Sou geólogo e paleontólogo, o resto é detalhe. Detalhe. E hoje a gente vai bater um papo aí um pouquinho sobre esse mês especial aí, falar um pouco sobre sua profissão e também a gente sabe que você é grande fã da franquia como nós. Sim, inclusive eu junto com o André Correia, de Blumenau, Santa Catarina, nós fundamos o Jurassic 4.4, que era Jurassic Park 4.4, agora a gente mudou de nome, fica um pouquinho mais enxuto, e parece que o Jurassic Park está ficando no passado, né? É uma coisa mais antiga e agora a gente está na era Jurassic World, né? Então, adaptamos agora o nome para Jurassic 4.4 e nós somos muito felizes e gratos por reunirmos os fãs em torno da franquia para a gente ler os livros, ver os filmes, assistir as séries, ler os quadrinhos e tudo mais que a gente tem aí. E eu entrei nesse grupo, inclusive, no Facebook, quando ia lançar o primeiro filme da franquia World. Eu achei esse grupo por acaso, 4.4, em referência a um capítulo do livro, para quem não sabe, um capítulo do livro do Michael Crichton. E eu entrei nesse grupo e eu estou, acho que há mais de 10 anos. Nossa, o filme foi lançado em 2015, né? 2015. E ele já existia, né? Ele é desde quando mesmo? O nosso grupo? Isso. Olha, nosso grupo remonta ao Orkut. Orkut? Ele vem do Orkut e depois passa para o Facebook. É antigo. Tanto é que eu não sei como é que está hoje, mas na última vez que eu conferi, o nosso grupo Jurassic 4.4 era o segundo maior do mundo que reunia fãs. Assim. Olha que legal. Só perdia para os Estados Unidos. Nós temos a página onde a gente coloca as notícias, né? E temos também um grupo fechado, mas que qualquer pessoa pode ingressar, que é onde fazemos os debates entre os fãs. Lá é bem legal. Sim, bem legal. E para te encontrar nas redes sociais, Henrique, como é que a gente procura? No Instagram é henrique.paleo. Lá eu foco em paleontologia, não em Jurassic Park, né? Às vezes quando eu ainda boto alguma coisinha, mas o foco maior é paleontologia no Instagram. No YouTube eu tenho um canal que passou agora há pouco tempo de 180 mil inscritos, que é o Nazor, Paleontologia e Geologia, que é o nome da nossa empresa, né? Nazor escreve assim. Então, estou com o uniforme ainda, que eu estou aqui no interior do Paraná, a gente está fazendo uma escavação por aqui. Então, o meu carro-chefe são esses dois, né? Instagram e YouTube. Tem também no TikTok, mas eu não uso muito. Eu publico lá, né? Eu entro, publico e saio. Eu não sou muito de navegar no TikTok. E engraçado, o X, né? O X é um lugar que não decola. Eu tenho muitos seguidores, né, inscritos em um monte de lugar, mas o X continua lá pequenininho, não sei porquê. Mas também é a rede social que eu menos gosto de navegar. Eu também. O X me lembra muito confusão, às vezes. O pessoal diz, é a Cracolândia da internet, aquilo ali, né? É verdade. E pode reparar, quem tem muito seguidor no X é doido. Já reparou? Nunca reparei. O mais maluco Vou procurar observar. Ou é famoso ou é maluco. É de duas uma. Então acho que é um bom sinal, né? Que eu não decolo. Sim. Como não decolou lá no X, no antigo Twitter. Mas, pessoal, todos os links para encontrar o Henrique, seu trabalho, o canal e tudo mais, vai estar tudo aqui na descrição que você pode estar conferindo agora, nesse exato momento. E antes da gente partir para as perguntas aqui, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos episódios e vai conferir também as nossas críticas, as nossas matérias lá no Área 78, que é o nosso parceiro oficial aqui do podcast Os Camaradas. Beleza? Todos os links vão estar tudo aqui na descrição. Henrique, sinta-se à vontade, tá? Fique à vontade, a casa é sua. E, Léo, por favor, nos faça as honras, então, para a gente começar a conversar um pouco mais. Muito bem. Ô, Henrique, a gente vai começar esse Junho Jurássico aí te perguntando como que nasceu essa sua paixão por paleontologia, por geologia, essas duas coisas a gente sabe que são meio ligadas. A cultura pop, ela teve alguma influência nessa sua escolha de carreira? Conta pra gente um pouquinho.
Eu não sei se foi cultura pop ou se foi a minha própria vivência pessoal na infância. Acho que as duas coisas ao mesmo tempo. Eu costumo brincar que eu não escolhi ser paleontólogo, né? Eu já nasci paleontólogo, é uma coisa esquisita. Porque a minha primeira profissão, que eu me lembro que eu queria ter, é que eu devia ter ali 6, 7 anos de idade, eu queria ser padeiro. Padeiro. Padeiro, eu queria acordar de madrugada para fazer pão, eu achava essa ideia sensacional. Aí, em 1990, eu devia ter 8 anos, eu assisti Em Busca do Vale Encantado. Ah, sim. É. Littlefoot, meus Ali amigos. alguma coisa mudou. A partir dali eu comecei. 8 anos é uma idade em que criança costuma gostar de dinossauro, né? Então, a partir dali eu comecei a comprar e ler livros de paleontologia. Eu me lembro que eu ia fazer aniversário e minha mãe perguntou para mim: você vai querer o quê de presente de aniversário, né? Como se o que a criança pedisse fosse ganhar. Nunca é assim, né? Mas ela me perguntou: e aí, o que você quer de aniversário? Aí eu falei assim: eu quero um livro sobre dinossauros. Ela, legal, ok, vamos lá. Aí ela me levou numa livraria e comprou 3 livros sobre paleontologia para mim. E 3 livros científicos, não eram livros para criança, né? Olha, Eu tenho esses livros até hoje, guardados, né? Então começou por aí, né? Nessa coisa do Em Busca do Vale Encantado, mais esses livros, e aí logo na sequência vem Jurassic Park, que não foi a origem desse meu gosto pela área, mas que, logicamente, manteve essa chama acesa em mim, né, de gostar de seres do passado, e sim. eu morava na área rural. Então, uma coisa que eu fiz quando eu era criança, que também me ajudou, é que eu convivia com os animais, convivia um pouco com vida silvestre, né, que tem na área rural também. Então, essa coisa de natureza era muito viva em mim. E, inclusive, ainda nessa faixa aí, dos 8 para os 10 anos, uma vaca nossa morreu, e inclusive era a que eu mais gostava do rebanho, né? A gente tinha gado leiteiro, então a gente dá nome para a vaca, trata como animalzinho de estimação com todo carinho e tal. E ela morreu, eu fiquei bem baqueado com isso. Só que eu prestei atenção onde eles enterraram ela. Alguns meses depois eu voltei lá e comecei a fazer a escavação do esqueleto dela para montar o esqueleto dela de novo, né? Já testando essa coisa da paleontologia em mim nessa idade. Então, depois de querer ser padeiro, o resto da vida eu só quis ser paleontólogo mesmo. Que Poxa, que legal. interessante. Essa questão de desenterrar as coisas, a minha mãe ficava brava comigo. A gente morreu um gambá uma vez em casa, eu enterrei e esperei ele, o processo de decomposição, e eu fui lá, desenterrei, mas ainda estava meio ruim. Ela falou: você vai trazer isso para dentro de casa? Eu falei: não, mãe, eu vou limpar a caveirinha do gambá, tal. Ela ficava doida com isso. Então eu tinha essas manias também, de ficar colecionando. Por exemplo, eu tenho uma serpente aqui no álcool 70, que eu acho que ela está comigo há uns 20 anos, uma dormideira. Então, assim, a gente sempre tem, quando era criança, eu tinha essa mania também de observar essas coisas. Legal. Que legal, que legal. E ô Henrique, como é que as ferramentas modernas, tipo inteligência artificial ou talvez o mapeamento via satélite, né? Como é que isso mudou a forma como vocês hoje, na sua profissão, acabam estudando, descobrindo e estudando os fósseis, né? É interessante você perguntar isso, porque a maior parte dos paleontólogos ainda trabalha num método de século XIX, né? Andar no mato e catar fóssil, né? Basicamente isso. Só que eu tento fazer um trabalho um pouco mais eficaz, um pouco mais usar mesmo de tecnologia onde ela pode nos apoiar. Então, por exemplo, você falou de imagens de satélite. Muitas vezes eu faço alguns produtos cruzando imagens diferentes, produtos espaciais diferentes, mapas diferentes. Eu vou cruzando essas informações para produzir manchas no terreno que me indicam uma possibilidade maior de encontrar fósseis nesses lugares. Então, quando eu vou para a escavação, eu uso uma certa inteligência, não vou dizer inteligência artificial, porque de fato essa IA que a gente fala hoje, eu não estou usando isso por enquanto. Mas eu uso um certo método eletrônico de informática para ajudar a apontar alvos potenciais para encontrar fósseis e tenho tido bons resultados com isso. Então, não é mais como antigamente ficar andando ao acaso para procurar, né? E isso tem me ajudado muito. Vou usar só como exemplo.
né? Agora, o que foi? Eu comecei em maio do ano passado e terminamos em janeiro desse ano. Foram 9 meses de escavações aqui no Paraná, perto de onde eu estou. Nós encontramos mais de 3 mil fósseis, na média, em torno de 3 mil fósseis, em 9 meses de escavação. Então, o trabalho, quando ele tem um bom método, ele gera muito resultado, né? E a gente está sempre desenvolvendo métodos melhores, sim, e usando o que a tecnologia nos proporciona. Inclusive, na hora de escavar mesmo, de cavar o chão, a gente usa ferramentas mais modernas, né, britadeiras a bateria, coisas desse tipo, que ajudam a gente a coletar mais fósseis. Mais alguns anos não precisaremos escavar. E onde é que está a graça nisso? Chegou. Interessante. Ô Henrique, na sua visão de cientista, por que você acha que os dinossauros exercem tanto fascínio, assim, principalmente nas crianças? Eu vou dar uma resposta que não é minha, que é do Spielberg. Eu concordo 100% com ele. Se você for assistir o documentário de bastidores do primeiro Jurassic Park, ele diz que o que fascina as pessoas com relação aos dinossauros, e principalmente as crianças, é que eles parecem animais da fantasia, parecem dragões, parecem seres da ficção, fantásticos, enormes, etc., mas ao mesmo tempo eles são reais. Então, esse cruzamento das duas coisas, você tem uma coisa que é fantástica, mas que existiu, é uma coisa que fascina, inclusive, os adultos, né? Mas para a criança, é uma fagulha que incendeia a imaginação dela, né? Eu me lembro de quando eu era criança, como que eu olhava para aquelas fotos de esqueletos de dinossauros e ficava maravilhado com a possibilidade daquilo ali ser um ser vivo mesmo, sim, andando, né? Com músculo, com pele. É impressionante. E é incrível como a gente decora nomes, assim. Eu me lembro quando criança, a primeira vez que fui ver O Mundo Perdido e o estegossauro apareceu, eu falei, é um estegossauro, e meu tio, como é que você sabe o nome desse bicho? Então, as crianças têm uma facilidade para se lembrar de coisas relacionadas a dinossauros que é incrível, algumas crianças. Sim, é um exercício de memória, né? E a gente percebe que é muito mais fácil memorizar algo quando você tem interesse naquilo. E como a criança tem total interesse naquilo, ela memoriza nomes complicadíssimos, né? Sim. E fica. Mas tem uma coisa interessante também. Quando eu era criança, eu achava que um bom paleontólogo era aquele que memorizava o maior número de dinossauros possível. E hoje eu olho para as crianças, eu vejo que elas têm isso mesmo, né? O cara que é o bom paleontólogo é o que sabe um monte de dinossauro de cabeça. Verdade. Aí depois eu descobri que não tem nada a ver com isso, né? Você não precisa saber nome nenhum de cabeça. O importante é você ser bom no processo, né? De encontrar, descrever o fóssil e reconhecer aquilo ali. Isso é mais importante do que ficar memorizando o nome. Uhum. Arqueornithomimus. É isso aí. Meu Deus, eu não memorizo quase nome nenhum. Então eu ia me dar bem. Pode ser. Ô, Henrique, você falou da formação e tal. Você é geólogo, né? Como é que a geologia ajuda na paleontologia? Tipo assim, porque tem gente que pensa que é a mesma coisa. A gente sabe que não é, né? Mas como é que uma coisa ajuda a outra, assim? Porque a paleontologia, ela tá ali bem no meio entre a geologia e a biologia. E ela não é mais geologia ou mais biologia, ela é exatamente no meio. Então, o bom paleontólogo é aquele que é bom geólogo e bom biólogo ao mesmo tempo. Ele tem que ser bom nas duas coisas. Bom biólogo é óbvio, né? Porque a gente está falando de seres vivos do passado, então tem que ser bom de biologia para entender como são esses seres vivos. Sim. Isso é bem óbvio. Mas por que geologia é importante para o paleontólogo? É porque a geologia é a ciência que conta o nosso passado. Como que o mundo surgiu, como que ele foi mudando ao longo do tempo, até chegar no dia atual. E o fóssil, ele é um elemento geológico. Né? Na maior parte dos casos, ele está ali no sedimento, na rocha, ele é um item da geologia. Então, estudar um fóssil é estudar um material da geologia, não da biologia. Então, acaba que as duas coisas se misturam e você tem que ser realmente bom nas duas coisas, senão você não vai ser um bom paleontólogo. Legal, bom saber.
E só lembrando, pessoal, que arqueologia não tem nada a ver com paleontologia. Eu acho que algumas pessoas ainda confundem isso, né, Henrique? Confundem bastante, né? Eu vejo principalmente em matérias na imprensa, eles chamam o paleontólogo de arqueólogo, chamam o sítio paleontológico de sítio arqueológico. Já vi bastante isso aí também. Tem demais, eu já nem ligo mais. Tem gente que fica chateado com isso, fica querendo corrigir, eu já nem importo. Tem até uma analogia que você usou em um canal que eu assisti um vídeo seu, sobre 2 filmes do Spielberg, Jurassic Park e Indiana Jones. Sim, sim. E, inclusive, o Spielberg queria que o Harrison Ford fizesse o Alan Grant do Jurassic Park. Imagina como as pessoas iam ficar mais confusas ainda. Iam pensar que era o Indiana Jones lá com os dinossauros. Né? Misericórdia, sim. Tá Aí, nunca mais eu ia conseguir explicar a diferença de paleontologia para arqueologia, se ele tivesse feito aquele filme. Ainda bem que o Harrison Ford não aceitou. Ainda bem. Então, pessoal, paleontologia, Jurassic Park, arqueologia, Indiana Jones. Associe assim na mente que vocês vão entender bem. Agora, o Henrique, quando a gente fala de paleontologia, a maioria das pessoas pensa já em um Tiranossauro Rex ou em um dinossauro, um esqueleto, né? Um dinossauro no geral. Mas a realidade é que existem outras coisas, outros animais, plantas na paleontologia, outros tipos de fósseis também, né? Quão importante é esse restante dessas outras espécies que existem para a paleontologia, para podermos, por exemplo, reconstruir o clima, o ecossistema do passado? A importância é máxima. Inclusive, nos nossos cursos online de paleontologia, uma coisa que não só eu, mas os outros professores que também ministram esses cursos, a gente reforça o tempo todo. Gente, dinossauro chama atenção, tá no cinema, criança gosta, mas dinossauro é uma parte pequena da paleontologia. A paleontologia é muito mais vasta do que dinossauro. E tem outras criaturas aí que a gente encontra pelos fósseis que são tão legais quanto os dinossauros, e tem algumas que são mais legais ainda que os dinossauros, mas que as pessoas não conhecem, porque normalmente elas ficam focadas só em dinossauro. Então, como o objetivo da paleontologia é descrever a vida do passado, isso inclui todos os seres vivos, desde unicelulares, bactérias, fungos, até todas as plantas, todas as algas, depois passando para todos os animais, corais, minhocas, caranguejo, entendeu? Tudo, até chegar nos animais terrestres também, né? Que aí vai incluir o quê? Vai incluir mamíferos, vai incluir anfíbios, né? As rãs e sapos, salamandras, tem as aves, tem tanta coisa legal, né? Então, paleontologia é um mundo muito vasto. Né? E se você pensar no mundo da biologia, né, a quantidade de seres vivos que tem já é vasto. Agora, você ainda pega isso da biologia, a biologia estuda a vida atual. Projeta isso para 4 bilhões de anos para trás. Né? A quantidade de seres vivos que a gente teve vivendo nesse planeta durante 4 bilhões de anos. É uma quantidade gigantesca de seres vivos. Então, a paleontologia é muito bonita por estudar tudo isso. Apesar de estudarmos só uma parte pequena, né? Porque pouca coisa, de tudo que já viveu, pouca coisa realmente ficou preservada. Infelizmente. Isso que me impressiona. Porque já pensou se as coisas não se decompusessem? A gente já está nadando aqui no meio de cadáveres, a gente tanta coisa aqui na superfície. Então, ainda bem que se decompõe, mas por outro lado, a gente perde muita informação também. E eu fico imaginando quantas coisas que a gente nem sabe que existiram, né? Sim. Não existem registros e, assim, é de explodir a mente se você começar a pensar essas coisas. Sim, sim. Eu vejo nas escavações, tem ali um conjunto de rochas que tem fósseis. Mas, assim, eu vejo, de repente, só tem 2 espécies que eu encontro fossilizadas ali, preservadas naquele lugar. Eu sei que naquele lugar deve ter vivido muito mais seres do que o que eu estou encontrando, entendeu? O que eu estou encontrando é a exceção que ficou preservada. Então, pensar nisso é assustador, às vezes. Assustador. Mas é muito interessante, né? E eu sei que você já comentou assim por cima de como é que você faz o seu serviço, né? Mas, tipo assim, no filme, a gente vê o quê? O Dr. Alan Grant lá limpando a areiazinha, achando o osso perfeito lá e tal. Mas como é que é a real? Como é que é o dia a dia, assim, a realidade na paleontologia? Aí eu posso falar pela minha realidade aqui na nossa empresa, né? Que é um pouco diferente da realidade
da maior parte dos paleontólogos no Brasil, porque a maior parte dos paleontólogos do Brasil trabalha em universidade. E eles enfrentam muita restrição de falta de recurso para poder fazer escavação, falta de equipamento, né? Aí, quando eles vão fazer uma escavação, eles têm que ficar pouco tempo escavando, porque não tem dinheiro para ficar muito tempo lá, pagando hotel, né, em alguma cidade mais distante, onde tem o local de escavação. Mas, no meu caso, eu tenho a sorte de fazer um trabalho que eu consigo, como eu falei agora um pouquinho mais cedo, né? Foram 9 meses de coleta aqui no Paraná. 9 meses sem parar, de segunda a sábado, coletando fósseis, entendeu? Então, é um trabalho muito bom de fazer, para quem gosta. No caso, eu gosto e eu fico feliz. Então, é muito, muito interessante. E como eu falei para vocês, a gente tem adotado tecnologias melhores para poder escavar melhor. Uma boa parte do trabalho ainda continua sendo feito num método mais tradicional, porque não tem jeito, quebrar a rocha, abrir e ficar procurando, e essa parte eu acho que provavelmente nunca vai mudar mesmo, né? Sim. Esse trabalho mais braçal, que eu gosto de fazer também. E uma coisa que chama atenção, no sentido do que você falou, Hudson, de comparar, né, o Alan Grant lá com o pincel, o que a gente faz na realidade, eu acho que a principal diferença é que nos documentários que se dizem científicos, mas que não são, e no cinema, que nem se diz científico, né? Eu acho que até o cinema é mais honesto, porque ele joga na tua cara e fala, isso aqui é tudo fantasia. Beleza. A gente se diverte, tá bom. Agora o documentário me irrita mais, porque o documentário se diz científico e começa a falar um monte de besteira. Aí engana as pessoas, aí isso eu acho ruim. Mas nesses documentários ou no cinema, você vai ver sempre fósseis bonitos, fósseis grandes, visíveis ali, eles estão claramente aparecendo ali na rocha. E a realidade não é essa. A realidade é bem diferente dessa, na verdade. A maior parte dos fósseis é pequena, tem menos de 1 centímetro de tamanho. A esmagadora maioria dos fósseis tem em torno de 1 milímetro de tamanho. Caraca, sabia disso aí não. Sim, então a imensidão dos fósseis que a gente encontra são coisas pequenas. É lógico, às vezes a gente vai encontrando conchas maiores, alguns seres maiores, aparecem também. Mas esses aí, quanto maior o fóssil, mais raro ele vai ficando. Entendeu? Então, a rotina do escavador de fósseis é encontrar muita coisa pequena e pouca coisa maior. E a gente sabe que o Brasil ele tem uma riqueza paleontológica grande, né? Absurdamente grande. Como é que é, o Henrique, aqui, por exemplo, com fósseis no sul do Brasil, que você está até fazendo uma escavação, enquanto a gente está gravando hoje, você está aqui no Paraná, né? Fazendo escavações. A gente tem também lá no Nordeste vários fósseis interessantes e em várias áreas do Brasil, assim. Como é fazer paleontologia em solo brasileiro, Henrique? Em termos de estrutura, de apoio? Eu não vejo grandes dificuldades, tá? Para ser bem sincero. Às vezes tem locais que o acesso é mais difícil. Principalmente região amazônica. Porque a região amazônica praticamente não tem florestas. Aliás, praticamente não tem estradas, né? Tem muita floresta e pouca estrada. Então é difícil chegar em muitos lugares. Muitas vezes você tem que ir pelos rios. Aí são 2, 3 dias de barco até chegar em determinado local. E mesmo assim você fica trabalhando na margem do rio, você não consegue entrar muito na floresta. Então, dependendo da região, ainda tem alguns problemas de acesso. Mas tirando isso, eu não vejo grandes problemas. O nosso território é muito rico em fósseis. Se você pegar o mapa do Brasil, 60% dele, pensa assim, 60% do território é área rica em fóssil, mais da metade. Em todas as regiões, em todos os estados, tem fósseis. Então, é um lugar bom para trabalhar. É um lugar bom para encontrar muita coisa. E estamos aqui fazendo trabalho para colaborar, né? Para ajudar a encontrar mais material aí para os cientistas estudarem. Sim, e falando dessa riqueza também, aí quais são os nossos fósseis, ou os nossos representantes mais interessantes, assim, que você acha da nossa paleontologia? Tem tanta coisa legal. Tem muitos crustáceos legais, quando me perguntam assim, às vezes eu estou dando alguma entrevista para a imprensa, eles perguntam, qual que é o fóssil mais importante que foi encontrado no Brasil? Eu digo que é um que foi encontrado no Mato Grosso, na região de Corumbá,
encontraram um animal que ganhou o nome de corumbela, por causa da presença com a cidade, proximidade com a cidade de Corumbá. E o corumbela, ele foi considerado durante muito tempo o animal mais antigo já encontrado no mundo que tinha esqueleto. Foi o primeiro a ter esqueleto. Alguma coisa assim. Depois encontraram outros na mesma idade, ou um pouquinho mais antigos, também na mesma condição. Mas, assim, foi um fóssil que eu considero extremamente importante, porque qual que é a importância no processo evolutivo do surgimento de espécies quando aparece o esqueleto? Muda tudo, né? Sim. A partir do momento que surge o esqueleto, os seres podem ficar maiores, podem ficar mais complexos, porque o esqueleto serve de apoio, né? Para os músculos, servem de apoio para os órgãos, eles podem crescer mais, podem desenvolver ferramentas, tudo melhora, tudo aumenta, tudo fica muito diferente, inclusive os fósseis, né? Os seres que não tinham esqueleto eram difíceis de preservar, porque o que preserva normalmente é o esqueleto. Aí quando surge o esqueleto, começa a aparecer muito fóssil. Então, olha a virada que aconteceu quando surge o esqueleto. E o Brasil tinha um fóssil emblemático, né, nesse processo. Justamente quando surge o primeiro esqueleto. Então, esse é um fóssil incrível. Isso, assim, para citar um exemplo, existem vários outros fósseis muito importantes já encontrados no Brasil. Uhum. É que a maioria das pessoas tem a tendência já de imaginar o dinossauro, né? Mas a gente tem essa corumbela, por exemplo, é um dos representantes mais importantes das descobertas. É recente a descoberta dela? É de 82. 82. Nem é tão recente assim. Não é tão recente, eu não era nem Não é tão nascido. recente, né? Mas é uma coisa interessante. Eu tinha feito uma anotação de uma pergunta que eu queria fazer para ti, porque eu gosto de ver os filmes mais antigos do Spielberg e fazer esse comparativo e tal. Aí, preparando aqui para a entrevista, eu separei uma curiosidade que eu tenho para fazer, que você falou do esqueleto, né? Que é mais fácil identificar ali pelo esqueleto e tal. Só que o ponto de partida lá do primeiro Jurassic Park é a extração do DNA daquele mosquito fossilizado no âmbar, né? Aí, tipo assim, o âmbar, ele realmente consegue isolar o material orgânico a ponto de da gente poder ter um código genético, alguma coisa assim, ou é só filme mesmo? Olha, não é impossível, tá? Não é impossível. Tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Existe um estudo relativamente recente que diz que a molécula genética do DNA é uma molécula orgânica. Ela tem um prazo de validade, que supostamente eles fizeram estudos, né, simulando a decomposição da própria molécula, ela por si só vai se decompondo com o tempo, e que ela não duraria mais do que 1 milhão de anos. Então, qualquer fóssil com mais de 1 milhão de anos, a princípio já não tem mais DNA, porque ele mesmo se degrada, sozinho. Isso é o que o estudo coloca. Eu não ficaria surpreso se alguém encontrasse alguma condição especial em que isso não acontecesse. Então, eu não considero ainda que é impossível o DNA durar mais tempo do que isso. Mas é um estudo importante também para, pelo menos, a gente entender como que isso acontece. Além disso, o âmbar, ele é bem interessante, porque da onde vem o âmbar, né? É aquela história, a planta sofre um ferimento, aí ela secreta uma resina, que parece um mel, né? Essa resina, ela é a defesa da planta com relação a uma agressão. Então, ela tem duas funções ali, né? Proteger a casca da árvore daquela agressão que ela sofreu, e ela tem uma ação bactericida. A própria resina, ela é um antibiótico natural. Né? Faz parte do processo de cicatrização da planta, né? Então, quando aquele mosquito ele é englobado pela resina, o que acontece? O mosquito fica bem preservado, porque ele fica totalmente isolado ali dentro, isolado de duas coisas que atacam muito qualquer tipo de ser vivo, né, depois de morto, que é a ação do oxigênio, que degrada e ajuda na decomposição, e a ação da umidade. A água e o oxigênio vão decompor aquilo ali, né, junto com os seres vivos que decompõem. Então, o âmbar já isola disso, né? A resina vai isolar da ação da água e do oxigênio.
Além disso, tem essa função bactericida, estilo antibiótico. Então, o mosquito fica perfeitamente preservado ali, porque até as bactérias que estão no corpo do próprio mosquito, elas são mortas pela resina, por essa ação bactericida. Entendi. Ok. Tem mais um fator aí nessa história. A resina, ela endurece para se transformar no âmbar. Quando ela endurece, uma coisa que ela produz também é que ela absorve a umidade do mosquito. Então, qualquer líquido que tem ali no corpo do mosquito e do próprio corpo dele mesmo, isso tudo é absorvido pela resina. Ou seja, o mosquito ele é totalmente ressecado. Quando a gente olha no Jurassic Park, eles enfiam uma agulha no mosquito e puxam sangue. Isso não aconteceria, porque o mosquito lá dentro está totalmente seco. Tá? Se fosse capaz de você abrir o âmbar e tirar o mosquito dali de dentro, ele ia se desfazer em pó, porque ele está todo seco. Tá? Então, considerando tudo isso, a gente considera hoje que é bastante improvável que você vai encontrar um material genético dentro de um mosquito para fazer uma clonagem dessas. Mas, assim, muito improvável também não é impossível. Não é impossível, não é impossível. Não é impossível. Sim. Mas quem considera essas possibilidades, tem um livro muito legal que foi publicado, acho que foi em 1997. Ele tem um título bem comprido, que é Jurassic Park e Mundo Perdido, ou Como Fazer um Dinossauro. É tudo isso. Não sei se o Leonardo conhece esse livro. Pois é, quando lançaram o segundo filme, que é o Mundo Perdido, dois pesquisadores que estudam esse assunto escreveram sobre a possibilidade de você realmente fazer uma clonagem de um dinossauro a partir do âmbar. E aí eles falam de todos esses problemas, e eles chegam à conclusão que o ideal seria se um pedaço de carne mesmo, de músculo, de um dinossauro, caísse na resina e esse pedaço fosse englobado pelo âmbar. Mas ainda tem o problema do DNA não durar mais de 1 milhão de anos, né? Então, teria que encontrar ainda uma outra condição que, de alguma forma, permitisse que esse material continuasse preservado mesmo depois de 1 milhão de anos. Interessante. Bem interessante. Puxa. Agora, falando de... Oi? Não, que aula, enfim. Ah, sim, com certeza. Falando de Jurassic Park, a gente sabe que o primeiro filme revolucionou o modo como se representava dinossauros em tela, né? Tanto em efeitos especiais quanto em animatrônicos. Você, como paleontólogo, o que tudo bem que é uma ficção, né? A gente sabe disso. O próprio filme não se vende como, mesmo no universo do filme, não se vende como dinossauros reais. Né? A gente sabe disso. Mas o que mais te incomoda com respeito aos dinossauros da franquia, tanto dessa mais recente quanto da primeira trilogia? E o que você acha que eles acertaram, assim, pode-se dizer? Olha, eles acertaram muito no primeiro filme, porque a ideia que eles tinham no início era: nós vamos fazer os dinossauros mais reais possíveis para botar na tela. E isso em 93 foi o compromisso deles, e eles cumpriram isso, né? Ah, mas tem a gola do Dilophosauro, tem algumas coisas que estão... Ah, mas isso aí é um pequeno desvio dentro de um universo que eles construíram muito bem. O Velociraptor, o Tiranossauro, o Brachiosauro, o Triceratops, o Gallimimus, todos eles foram muito bem feitos de acordo com o que se pensava na época. Né? Então, isso aí a gente tem que aplaudir. No Mundo Perdido ainda estava ótimo, né? Sim. Lembrando que o Velociraptor do filme é baseado no Deinonychus, né? Não no Velociraptor exatamente. Porque eles seguiram uma concepção de um paleontólogo lá da década de 80 que disse que os dois, o Velociraptor e o Deinonychus, eram do mesmo gênero, né? Os dois eram Velociraptor. Então não é um erro também fazer o Velociraptor grande daquele jeito. É o Horner? O paleontólogo? É. Qual deles? Esse que citou sobre o Velociraptor é o Horner? Não. É o Gregory Pohl. Ah, tá. Ele fez um livro, em 1988, ele publicou um livro de paleontologia, em que ele dizia que Velociraptor e Deinonychus eram o mesmo gênero, que não fazia sentido você separar em dois gêneros, eram espécies diferentes dentro do mesmo gênero. E como o gênero que foi proposto primeiro era o Velociraptor,
que era o mais antigo, o nome Deinonychus deixa de existir, e aí fica Velociraptor mongoliensis, que é o menorzinho da Ásia, e Velociraptor antirrhopus, que é o da América do Norte, que seria Deinonychus antirrhopus, deixa de existir o Deinonychus, ele vira Velociraptor antirrhopus, e o livro fala isso. O livro fala, o Grant está escavando um Velociraptor antirrhopus em Montana. Ou seja, deixando claro que eles estão usando a concepção desse paleontólogo na hora de escolher o nome, né? Isso é bem interessante. Então, a ideia de dinossauros com penas, no final da década de 80, já tinha gente especulando. Esse próprio Gregory Pohl, nesse livro de 88, já especulava dinossauros com penas, mas assim, era uma especulação jogada para cima, né? Ele não tinha evidência disso ainda. Uhum. Isso só vai aparecer mesmo, eu acho que o primeiro dinossauro com pena descoberto, dinossauro não aviano, eu acho que é 97, 98, mais ou menos. Foi por aí que descobriram o primeiro. Aí depois, dos anos 2000 para cá, fomos achando vários, né? Aí mudou um pouco de figura. Então, o Jurassic Park e Mundo Perdido estavam seguindo bem a paleontologia até o momento ali. O que vai me incomodar, do ponto de vista paleontológico, é, a partir de Jurassic Park 3, quando eles vão adicionando novas espécies que ainda não tinham aparecido nos filmes anteriores, ao invés de adicionar essas espécies, como a paleontologia estava vendo naquele momento em que eles estavam fazendo o filme, eles adotaram concepções mais antigas. Né? Então, por exemplo, pega um Allosaurus do Jurassic World. Ele ainda tem uma cara muito de lagartão, o braço tem aquela coisa pronada, né, que é aquele pulso quebrado que a gente fala. Então, ele é um dinossauro que foi incluído só em 2015. Aliás, nem em 2015, né? Ele aparece pela primeira vez em Reino Ameaçado, 2018. Em 2018. Ele só foi incluído em 2018, mas eles não colocaram no filme ele com uma cara que a paleontologia dava em 2018. Colocaram com a cara da década de 90. Entendeu? Isso eu acho zoado, porque assim, se você pega o Tiranossauro para botar num filme em 2018, do Jurassic Park, faz sentido você seguir o mesmo desenho desde o início, porque é a mesma franquia. Aí a gente perdoa. Agora, você vai botar uma espécie nova que nunca apareceu, por que você vai fazer ela errada logo de cara? Você já sabe que tá errado. Aí não tem aquele compromisso do primeiro filme, de fazer o melhor possível. Isso eu acho chato. Mas eu me divirto com o filme mesmo assim, não sou um reclamão, não. Mas eu vou te falar, os últimos Jurassic World ali, misericórdia, hein? Vou te falar, tá? Rapaz, os gafanhotos, tá, tudo bem se teve mesmo ou não, mas, putz, é o Léo que gosta dos gafanhotos, Léo. Não, aquele filme... Enfim, não Você não gostou de Domínio? Eu achei legal o Domínio. Cara, eu não gostei. Eu fui com muita expectativa nesse filme, mas muita mesmo. Isso é um erro, né? Isso é um erro. Eu não estou cometendo mais em qualquer filme. Embora nesse último do Spielberg, estava com expectativas boas e eu gostei. O Dia D, né? O Dia D. Não sei se você assistiu já. Eu assisti... Peraí, assisti ontem. Assistiu ontem? Assisti ontem. Gostou ou não gostou? Eu esperava mais. Mas assim, eu não sei, eu segurei a expectativa. Eu não fui com grandes expectativas, mas eu achava que seria melhor. Mas o filme não é ruim, eu gostei dele. Tem a assinaturazinha do Spielberg lá, e o John Williams caprichou, né? Eu gostei da trilha. Tem pelo menos uns 3 momentos ali que toca um piano, eu fico prestando muita atenção. Trilha sonora, para mim, é uma coisa importantíssima. Eu fico, às vezes, prestando mais atenção na música do que na imagem. E tem pelo menos uns 3 momentos ali muito bonitos da trilha do John Williams. Sim. Uhum. Deixa eu te perguntar, você falou ali de como eles estavam apresentando os novos dinossauros, né? Isso aqui eu nem separei aqui. Na verdade, me surgiu agora. O espinossauro é um caso bem curioso, né? Porque daí no último Jurassic World aí que teve, ele já estava com um visual bem diferente lá do terceiro filme. Sim. Mas esse visual novo é o mais próximo do que ele realmente era, né? Não é? Supostamente. O espinossauro é um caso complicado. O espinossauro é muito complicado, porque quando foi descoberta aquela versão nova dele, com as pernas mais curtinhas, né?
muita gente ficou achando estranho um animal tão grande, tão longo, né, tão comprido e pesado, com aquelas perninhas curtas. Aquele formato é estranho para mim até hoje. Não vou dizer que está errado, né, e cabe a quem estuda, de fato, resolver o que era aquilo ali. Mas eu sinto estranheza, me parece que é um bicho pesadão demais para pernas tão curtas. Até hoje eu sinto essa estranheza. E nós temos poucos esqueletos dele, né? Eu acho que, de fato mesmo, a partir dessa revolução na aparência dele, a gente tem só um mesmo, um esqueleto que está sendo usado de base. Na época que ele foi colocado aí em público pela primeira vez, foi especulado que aquilo ali poderia ser uma quimera. Quimera é quando você encontra um esqueleto, você pensa que todos aqueles ossos são do mesmo animal, mas tem mistura, as perninhas de um filhote misturado com o resto do corpo de um adulto, por exemplo. Aí você faz um corpo grandão com a perna curtinha, porque você misturou as coisas. Ou a natureza misturou ali, né? E acabou te enganando. Então, eu acho até que essa hipótese da quimera meio que caiu. As pessoas não estão considerando como quimera, meio que aceitaram mesmo que o espinossauro é daquele jeito. Aceitaram. Eu tenho a impressão de que, encontrando mais esqueletos, muita coisa pode mudar ainda, né, nesse entendimento de como ele era. Mas, de qualquer forma, no Jurassic World Recomeço, ele já foi trazido com esse formato mais moderno, né? Ele aquático, com a cauda, uma cauda alta, né? Alta, sim. A gente chama de cauda de girino, né? Que ela é bem achatada e alta. Só que estudos recentes estão propondo que ele não seria capaz de nadar. Aquela coisa de água profunda, onde não dá pé, ele ficar nadando, que ele não conseguiria equilibrar o corpo, que ele ficaria de lado naquela situação. Então, nesse sentido, o Jurassic World não está obedecendo a nossa paleontologia atual, né? Mas, pelo menos, a aparência geral do animal tá mais condizente com o que se diz hoje. E atenção porque eu estou falando. Está condizente com o que se diz hoje, porque se é isso mesmo, eu não sei se... Mas nesse caso, eu queria ver o espinossauro de 2001. Ah, não, no filme eu preferia o de 2001. Acho, para um filme melhor, né? É melhor. E o de 2001, ele era baseado assim, no topo do que se sabia até 2001. Ele não estava errado naquele momento, né? Depois é que houve essa reviravolta aí na forma como a gente vê ele. E te perguntar, agora falando da franquia em si, você achou uma boa ideia eles montarem um parque em uma ilha com um vulcão? O que você achou dessa ideia? Eu tô pensando no livro, né? Que tudo começa no livro. Sim. E no livro a ilha é vulcânica, né? Desde o início. Isso fazia parte de uma estrutura narrativa para deixar a ilha com um aspecto de pré-histórico e tal, né? Do ponto de vista de um empreendimento real, se você vai botar isso numa ilha vulcânica, não é uma boa ideia mesmo. Apesar que, eu vou fazer uma ressalva, o vulcanismo de ilha oceânica é um vulcanismo tranquilo, ele não é explosivo, por exemplo. Sabe aquela situação do Vesúvio, que explodiu e matou todo mundo em Pompeia? Esse tipo de coisa não costuma acontecer em ilha vulcânica. Tanto é que o Havaí tem o Kilauea, que é um vulcão ativo, e o pessoal faz passeio turístico para ver a lava escorrendo lá, porque é seguro. Tá? Então, nessa ilha fictícia, a situação seria parecida com essa também. A princípio, não é um grande risco. Sim, sim. Aqui no Reino Ameaçado aconteceu, né? Desculpa, gente, a cachorra tá latindo um monte, tá? Se saiu no áudio, peço... Não tá saindo, tranquilo. Tá bom. Mas no Reino Ameaçado da nova leva aí dos filmes aconteceu isso, né? Ele entrou em erupção. Isso aí foi um erro da produção, porque colocou um estilo de erupção vulcânica que acontece no continente, que é o explosivo, que vem aquela nuvem, né? Que vai destruindo tudo. É verdade. Colocou isso numa ilha vulcânica. Isso não acontece em ilha vulcânica. Não daquele jeito. Eu achei demais. Quando a gente é paleontólogo, fala mal do que o dinossauro está errado. Aí eu sou paleontólogo e geólogo, eu falo mal do dinossauro e do vulcão. E mataram o meu braquiossauro nesse filme. Que tristeza, mataram o braquiossauro. Que cena triste, cara. É muito triste, mas muito boa também. Boa, não. Porque uma das funções do cinema é dar esse nozinho na garganta, né? E ali ficou lindo, ficou muito bom. E eu sou um chorão por natureza, né? O Wilson conhece, eu não aguentei eu vi aquela cena.
Rapaz, chora por qualquer coisa, tá? Não, não é Enfim. por qualquer coisa, não. É sim, por isso na qualquer coisa. edição, né? Vou Você colocar chorar com qualquer filme de Jurassic Park 3 pra frente não é Não, perdoável, não. nessa cena só. Ele chorou no Eu chorei novo, de no recomeço. desgosto. Enfim, Eu chorei de vou desgosto, falar. mas enfim. Eu choro quando eu vejo Teoria do Caos e Acampamento Jurássico, aí eu choro. Ah, você tentou assistir. Muito bom, tá? Ele chora de desgosto. De desgosto. De desgosto, sério? Sério. Tá, eu achei legal, achei divertido. Olha, Por mais que não tenha coesão nenhuma, beleza, né? Que vocês sabem, mas... Mas tipo o Henrique tentou assistir. Eu lembro quando ele... Você terminou? Eu? É. Terminei, mas terminou. assim, essas duas séries, né? Tanto o Acampamento Jurássico quanto o Teoria do Caos, eu só assisti até o final porque eu tenho a obrigação de assistir, porque eu sou fã. Porque se eu não fosse fã, eu largava lá pelo meio, eu não aguentava, não. Não, Acampamento Jurássico, uma hora ali que foi por uns negócios de tecnologia e... É uns robôs, né? Não, aquilo lá foi besteira, eles viajaram. Aí só consertaram no Teoria do Caos lá, né? Só consertaram lá essa palhaçada. Mas, enfim. Eu achei divertido, desculpa. Fica quieto. Não, não tem problema, não tem problema a gente discordar. Porque ali tem uma lenga-lenga de personagens que me incomoda, sabe? Tem muitas coisas desnecessárias ali. Tem. Agora, falando hoje a gente sabe que tem uma parcela dos dinossauros que tinham penas, né? Mas a gente até já conversou sobre isso aqui. Se você fosse consultor científico aí de um novo filme do Jurássico, você ia meio que manter eles meio reptilianos ou queria mais ir pro lado do realismo? Assim, o que você faria? Olha, depende do dinossauro. Tem aquilo que eu falei agora há pouco, que se você já tem o desenho do animal estabelecido, exato, faz sentido você manter igual. Né? Por exemplo, o Tiranossauro Rex, né? Ela apareceu no filme de 93, depois ela aparece de novo em 2015, no final do filme. Ela aparece em 2015, né? No Jurassic World, Reino Ameaçado e Domínio. Ela aparece 3 vezes. Tem que ser o mesmo animal do mesmo jeito. Você tem que, inclusive, olhar para ela e reconhecer que é a mesma. Sim. Não só a mesma espécie, mas o mesmo indivíduo. Até as cicatrizes. Interessante. Isso. Então tem que manter esse tipo de coisa. Agora, se você vai incluir uma espécie nova, como, por exemplo, em Domínio, eles colocaram terizinossauros. Sim. Nunca tinha aparecido. Aí você segue o que a paleontologia está falando, né? Aí eu colocaria de acordo com as ideias da paleontologia. Mas, enfim, eu não sou muito radical com essas coisas, porque eu sei que a função do filme é entretenimento, mais do que qualquer outra coisa. Então, tem que ficar divertido, tem que ficar legal. Né? A paleontologia, ela entra aí por tabela. E mesmo que o dinossauro esteja errado, vai gerar interesse das pessoas por dinossauros, e esse interesse vai fazer com que elas procurem saber sobre o dinossauro. Pronto, já ganhamos uma pessoa. Ela vai lá descobrir. E se tem algum erro, isso até vira assunto. Sim, esse dinossauro estava errado por causa disso. Aí você começa a puxar a ciência a partir daí, né? Então, mesmo um dinossauro errado, ainda vale a pena. Até não está aqui no roteiro, mas você citou a questão dos documentários, né? Alguns você acha que até atrapalham? Sim. Esse Prehistoric Planet, tem aquele Life on Our Planet da Netflix. Foi o último que saiu, né? Não, esse foi o penúltimo. O último saiu foi Os Dinossauros, né? The Dinosaurs. Esse daí eu assisti inteiro. Eu fiz uma análise desse nos meus canais, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu fui colocando em vídeos curtos, né? Fui analisando alguns aspectos. Tem muito erro, né? Tem bastante erro. E o pessoal costuma colocar o Prehistoric Planet num pedestal, né? Ele é perfeito. Não é, tem muito erro ali também. Mas aí eu me incomodo, muito mais do que com Jurassic, porque é aquilo que eu falei. Eles vendem o realismo, né? Eles vendem que aquilo ali é científico, quando não é. Isso me chateia, porque aí é enganar mesmo as pessoas. Né? E tem muita criança que assiste aceitando que aquilo ali é científico. E não é, tá? Então, tem uma coisa de ciência por trás, mas também tem muita adaptação do mesmo jeito que o Spielberg faz lá nos filmes dele. Então, eu acho isso prejudicial. Eu acho que deveria ser feito com mais responsabilidade.
Interessante. E que outra obra, assim, você recomendaria? Obra a ver com dinossauros? Pode ser documentário, filme, que você acha legal, assim, para recomendar? Geralmente, como tem muito erro nesses documentários, eu acabo gostando mais dos documentários que mostram as escavações. Ao invés de ficar mostrando dinossauro de CGI, os que mostram as escavações eu acho mais interessante, porque eles erram menos. Ainda Sim. erram. Porque eles têm uma mania muito chata, que é o seguinte, vamos supor que tem um documentário que mostra um paleontólogo escavando um fóssil e falando sobre aquele fóssil e aquela espécie. Eles sempre fazem recortes na fala do paleontólogo e fazem uma edição no documentário, deixando o documentário com a opinião do paleontólogo sobre aquele fóssil, como se aquilo fosse a verdade do fóssil. Por exemplo, eu encontrei o fóssil, né? Tá aqui, vamos pegar um exemplo. Encontrei esse fóssil aqui, um GPS fóssil de 2010. Isso aqui já é quase um fóssil mesmo. É quase um fóssil. É quase um, mas funciona muito bem até hoje, usa até hoje nas escavações, junto com os outros aparelhos mais modernos. Mas encontrei o fóssil. Aí, eu, como paleontólogo, eu penso, isso aqui era um animal que tinha 10 tentáculos, que comia peixe e que vivia em águas quentes. Isso é uma opinião que eu tenho sobre o fóssil. Isso não é a verdade. Eu não sei se ele tinha 10 tentáculos, eu não sei se ele vivia na água quente e comia peixe. Entendeu? Então, um documentário responsável colocaria isso como uma hipótese provável que o paleontólogo falou sobre esse fóssil. Ele não sabe como era, mas pela experiência, pelos estudos, parece que o fóssil era isso. Né? Isso é uma forma responsável de fazer e que os documentários não fazem. Eles colocam, o cientista descobriu, ele tem 10 tentáculos, ele come peixe e é um bicho de água quente. Ponto. E isso além de passar uma informação errada, instrui as pessoas numa forma errada de fazer ciência. Que é o seguinte, o paleontólogo, como eu, como paleontólogo, não sei como era a vida do passado, porque eu não estava lá para saber, eu não posso chegar aqui e dizer uma coisa que eu penso como se fosse a verdade. Eu posso dizer, os dados sugerem que era desse jeito, né? De repente a gente está errado, pode descobrir mais para frente. Isso é uma forma legal, porque se você transmite desse jeito para a população, eles até vão perceber que na ciência não tem consenso. Paleontólogos diferentes vão ter opiniões diferentes sobre o mesmo fóssil. E o documentário nunca mostra isso. Então as pessoas, elas passam a vida inteira achando que o cientista tem as respostas e sabem das coisas. E tem cientista que gosta mesmo de se colocar nessa posição, um certo ego ali e tal. Mas a ciência não é assim. A ciência é um grupo de várias pessoas, cada um colocando a sua opinião, e ao longo do tempo a gente vai testando para ver quem está mais certo nessa história. E é bem capaz que ninguém esteja certo. E o documentário devia refletir isso. Por isso que você recomenda documentários de escavações, né? Mas mesmo as escavações têm um pouco desse problema que eu falei. Um pouquinho, mas tem menos. Mas tem menos. Uhum. Eu vou recomendar um documentário, Dinosaur 13, né? Dinossauro 13, mas em inglês, que conta a história de como eles descobriram um esqueleto de Tyrannosaurus Rex nos Estados Unidos, como que foi feita a escavação, aí deu um monte de problema legal com a escavação, porque lá nos Estados Unidos, dependendo do estado onde você está, quando você encontra o fóssil pode ser de quem encontrou, pode ser do dono da terra, ou pode ser um bem público. E aí começou a ter essa disputa judicial sobre o fóssil do Tiranossauro. E aí o documentário vai contando essa história toda, né? Então, é um documentário muito legal. Eu recomendo ele, por exemplo. Tem um outro que eu acho legal também, que ele se chama Segredos do Dinossauro Múmia. É uma coisa assim. Secrets of the Mummy Dinosaur. Que conta a história também da descoberta de um dinossauro, de um Edmontossauro nos Estados Unidos, que foi encontrado mumificado. Então, tem tendões, tem músculo, tem a pele, uma parte da pele preservada. E aí vai mostrando os paleontólogos abrindo o fóssil e descobrindo essas coisas. Isso é muito legal. Eu vou deixar duas recomendações aqui. Eu vou fazer uma recomendação para você que está assistindo isso, a ficar longe dessas adaptações aí que tentam pegar o gancho
do Jurassic Park, Jurassic World, tá? Fique longe de Jurassic Island, Jurassic sei lá o quê. Fique longe dessas coisas. Tem uma franquia antiga até que me deu muita raiva, que eu tô fazendo umas sagas lá no Área 78, em resenha, né? Porque aqui é bem corrido pra gente editar e tudo, né? E fazer tanto conteúdo em vídeo. Rapaz, eu fiz do Carnossauro, eu não sabia disso. Mas o filme, ele é uma cópia descarada do Jurassic Park 1 e ainda tem a mãe da atriz que faz a doutora lá atuando nesse filme também, fazendo uma doutora. Você fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas enfim. Foram lançados juntos. Foram lançados juntos, no mesmo ano. Quando lançou... E olha só, o livro do Carnotauro, o Carnotauro é baseado num livro. O livro foi lançado antes de Jurassic Park. Eu acho até que o autor de Carnossauro processou o Crichton, o Michael Crichton. Processou. E no filme não tem Carnossauro nenhum, tá? É Velociraptor e T-Rex. Enfim. Só vou deixar isso. Eu gosto desses filmes ruins porque eu dou muita risada. Eu também. Quando lançou o Jurassic Park... Que o Léo fica evitando, tá? 3, eu evito. Não, quando lançou o Jurassic Park 3... Eu chamo ele pra ver, ele não vem ver. Eu vou ver. Eu tô apontando pra cima, não sei se na tua tela... tá aqui embaixo, no caso. Tá. Mas quando lançou Jurassic Park 3, eu lembro que nas revistas 7, aquelas revistas de filme, tinha uma propaganda de um filme, Pteranodon. Eu falava, caramba, tem que assistir esse filme, cara. Que legal a capa, um Pteranodon, um dinossauro. Cara, que filme terrível. Meu Deus. Não dá. Você é heróico, você consegue assistir esse filme inteiro, eu não consigo. Velocipastor é um filme legal. Velocipastor. Não, pera aí. Aí a gente já... Estamos jogando muito mal. Entendeu? É igual o Sharknado, né? Pra se divertir. Tem um filme que é um pneu assassino, você já viu? Esse eu não vi, não. É um pneu assassino, literalmente. Um pneu. Tá, mas beleza. Brincadeiras à parte, ô Henrique, que conselho você daria para quem quer ingressar nessa área? A primeira coisa que as pessoas falam, se você quer ingressar nessa área, você tem que estudar bastante. Eu acho que estudar não é o melhor conselho. Nossa, como assim, né? Eu acho que você tem que, na verdade, você tem que aprender. Porque tem gente que fica estudando e não aprende nada, né? Eu acho que você tem que aprender. Então, termina lá o ensino médio, vai fazer geologia ou biologia, que são as duas áreas da paleontologia, né? E estude para aprender os conteúdos que te interessam. E vai fundo. É uma área muito boa, tá? A gente passa por algumas dificuldades, às vezes, dependendo de onde você está, de como você está trabalhando. Tem os problemas, mas quem gosta de fósseis e consegue, de fato, entrar como profissional nessa área para trabalhar e desenvolver atividade com fósseis, sente uma parte de si ali que foi uma recompensa, né? Você preenche aquele seu sentimento de fazer o que você gosta, isso é muito bom. Eu, inclusive, fiz um mini curso recentemente, ensinando passo a passo com todas as minhas dicas, né, para você se tornar um paleontólogo no Brasil, o que você tem que fazer. Deu quase 3 horas de blá, 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 eu dando muita dica, muita coisa que ninguém fala, eu falei lá. Então, bota aí o link também, tá lá no meu canal do YouTube. Pode deixar. Tá? Porque tem muita coisa também que eu falei ali, que é o seguinte, eu gosto de fósseis e eu quero ser paleontólogo porque eu amo dinossauros. Tá bom, eu também gosto de dinossauro, né? Dinossauro é legal mesmo. Mas, às vezes, como um plano de carreira, pode não ser a melhor ideia. Você pode ser paleontólogo de outros assuntos e isso ser melhor para você. Então, tem uma série de reflexões que você pode fazer que podem te tornar uma pessoa mais feliz e ainda assim trabalhar com paleontologia, com outros assuntos que você talvez hoje não conheça. Então, nesse mini curso eu falo muito sobre tudo isso e explico bem. Então, o conselho que eu vou dar é se oriente com pessoas que podem te dar bons conselhos para você realmente chegar lá onde você quer chegar. Se quiser falar comigo, só me mandar mensagem pelo Instagram, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vácuo. Verdade, isso é verdade, pessoal, ele responde mesmo. Perfeito. Então, para a gente concluir aqui o nosso episódio, e falando do Junho Jurássico, né, Jurassic June, qual que é a maior lição que para você Jurassic Park deixa
para todos, o que você falaria sobre Jurassic Park? A maior lição que a franquia deixa pra gente é que quando você não tem mais uma história para contar e quer ficar lançando filme para arrecadar bilheteria, isso pode ser uma má ideia. Perfeito, perfeito, perfeito. Inclusive fazendo animações na Netflix. Aí eu vou ficar quieto. Porque, assim, pega um filme fantástico que todo mundo gosta, Blade Runner. Sim. Foi feito o primeiro, sei lá, em 85, eu acho, por ali, na década de 80. Era um clássico intocável, né? Aí inventaram de fazer uma sequência. Eu fui terminantemente contra a sequência de Blade Runner. Muito, eu maldisse essa sequência sempre que eu pude, até eu assistir o filme e queimar minha língua, porque a sequência foi ótima, né? O segundo Blade Runner foi muito bom. Mas assim, então, tem coisas que ou você não mexe, ou para você mexer, você mexe com muito cuidado, que foi o caso do Blade Runner. Agora, ficar lançando filme a cada 3 anos, de qualquer jeito, é porque triste. esse nicho de filmes de dinossauro é bem escasso, né? Então, tipo assim, Jurassic Park, ele virou essa franquia que a cada 3 anos, 4, tem que ter um filme. É tipo assim, é clássico, tem que ter, sabe? Tipo Star Wars. Star Wars não fica parado por muito tempo. Daqui a pouco já vai vir vários filmes novos. Então, não adianta, porque essa maquininha de dinheiro aí não para, né? Sim, o pessoal, é a ganância, né? Mas lembra do seguinte, na época que o Guerra nas Estrelas estava na mão do George Lucas, não era desse jeito. Ele fez os 3 filmes, depois ele parou. Quando surgiu o CGI, que ele viu Jurassic Park, eu acho que agora dá para fazer os 3 primeiros, né? Episódio 1, 2, 3. Aí ele fez. Depois que ele fez, parou de novo. Contei minha história, não vou ficar inventando. E você acha que não tinha pressão sobre ele? Imagina a pressão. Ele passou décadas sendo pressionado para fazer qualquer coisa. E qualquer coisa que fizer dá dinheiro. Porque o público também não seleciona bem, né? Não. Vai lá e assiste, ainda elogia. Né? Pior. Né? Então, tiraram da mão dele, agora são 3 filmes por ano nesse universo, né? Um monte de série que ninguém aguenta assistir, de tão ruim que é. Cara, é verdade. Então, assim, é muito triste isso, né? E eu acho a Universal muito preguiçosa, cara. Eu vou dizer bem a verdade. Esse filme novo, Oak Street, eu nem lembro o nome. Do dinossauro. Vai lançar um filme com um dinossauro agora. Tá. Do universo do Os Cloverfield. renders de alguns dinossauros são os mesmos de Jurassic World, Sim. cara. Sim, apareceu lá. Descaradamente o mesmo dinossauro. Agora, eu acho interessante o seguinte: deveria surgir outras franquias independentes com dinossauros, mas os outros estúdios não arriscam, e eu não sei por quê. Eu queria entender o motivo disso. Porque se você bota dinossauro no filme, é meio caminho para você ter uma bilheteria boa. Entendeu? Sim. Mas por que o pessoal não arrisca? E a gente só fica nessa coisa do Jurassic? Isso me chateia também. Mas teve um que fez um burburinho aí, o Léo detesta quando eu falo sobre ele, que é aquele Primitive War. Ele eu não assisti. Eu quero assistir e eu quero ler o livro também. Bem interessante, tá? Bem interessante, assim, tipo, ele não tem aquele CGI de cinema blockbuster, né? Mas o conceito dele é legal, o conceito dele é bem legal. É baseado em um livro também. Sim. Mas os renders é do Jurassic Park. Eles não Não. têm isso. Não é. Eu acho que do Primitive War, acho que não, hein? Acho que é uma. Observa, eu vou te mandar, mando para vocês dois. Alguém me falou que algum o desenho dos dinossauros era baseado, inclusive, em alguns brinquedos. Do Primitive War. Tá, isso aí eu não sabia. Aí, sabe esses dinossauros de miniatura da Reborn? Essas coisas assim? Parece que eles pegaram algumas coisas assim, porque eles também não tinham muito dinheiro para fazer do zero. Não tinham. E os mesmos produtores, eles estão para lançar um filme, eu acho que ainda esse ano, de dinossauros no Velho Oeste. Eu vi isso também. Enfim, eu tô curioso. O Vale de Guanji. Conhece o Vale de Guanji? Vale de Guanji? Não. Vale de Guanji foi um filme da década de 70, eu acho. Que tinha um alossauro
que aparecia no meio do Velho Oeste, aí os cowboys ficavam laçando o Alossauro e tal. Eu vi uma cena dessa em algum lugar. É um filme clássico, que já tinha essa coisa de dinossauro e faroeste. Que um clássico que eu lembro é o Dinotopia, né? Dinotopia, eu ia falar agora. Tem isso também. Dinotopia foi o que me chamou para esse mundo, sabe? Eu só lembro da frase, coma para viver, não viva para comer. Eu lembro dessa frase. O Dinotopia, o principal, são aquelas artes maravilhosas, né, do artista, que eu não me lembro agora o nome dele, mas são muito bonitos. São. Mas, Henrique, era isso que a gente queria conversar contigo hoje, fazer esse especial aí, né, do Jurassic Journey, e foi muito legal, tá? Muito obrigado por ter topado conversar com a gente estava na expectativa. Deu certo. Às vezes dá um problema no dia, a gente não consegue, mas podemos combinar outras vezes. Para mim é um prazer. Opa, porque isso para nós também é um prazer. Não, ó, sinta-se em casa, a casa está de portas abertas, tá? Quando quiser, sempre será bem-vindo. E ó, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, dá o like e também confira os links que estão aqui na descrição que vão levar para conhecer os trabalhos do Henrique, também conhecer o Área 78, que é o nosso parceiro oficial do podcast, e ver as nossas redes sociais. E eu acho que é isso, né, Léo? E se você tiver interesse em paleontologia, eu vou deixar o vídeo de introdução do Henrique aqui, uma mega aula que vocês vão gostar bastante. Inclusive, eu estou nesse grupo até hoje lá, os meninos vivem conversando as coisas lá, né? De vez em quando você fecha o grupo lá para mandar alguma mensagem? Aliás, eu nem sei se da última vez que eu fechei, eu abri de novo, acho que eu abri, né? Eu nem reparei também. Acho que não abriu, não. Vou olhar. Mas é isso, pessoal. Ó, tchau e até a próxima, tá?